Boa noite a todos. Bem-vindos ao Sesc 24 de Maio e ao projeto Choraço, que está em sua terceira edição, projeto que começou no dia 23 de abril, data em que comemoramos o Dia Nacional do Choro. É o dia de aniversário de um dos maiores pilares da música brasileira, que é o Pixinguinha, flautista, saxofonista, compositor, arranjador, um dos maiores arranjadores da música brasileira. O choro, gente, é um gênero que surgiu há mais de 150 anos, não temos exatamente uma data, mas um grande marco é 1870, ano em que o grande flautista, compositor Joaquim Calado, criou o primeiro grupo de choro, o Choro do Calado ou o Choro Carioca. Então, quem fazia parte desse grupo foi a pianista Chiquinha Gonzaga. De lá para cá, muita coisa aconteceu, muita história, muitos grupos, muitas transformações no choro, né? E a gente não tem exatamente uma versão definitiva para o termo choro, mas alguns pesquisadores dizem, por exemplo, Câmara Cascudo e o Mário de Andrade, eles acreditam que o termo choro vem de cholo, com X. Cholo eram os bailes que os escravizados faziam nas fazendas, muito antigamente, claro. Então, eles acreditam que o termo choro deriva de cholo. Já o Ari Vasconcelos, outro grande pesquisador, acredita que vem de choromeleiros. Choromeleiros eram músicos do período colonial que tocavam a charamela, um instrumento medieval derivado, que depois acabou virando o clarinete e o oboé. Então, era um instrumento de palheta muito antigo. E a choromela, todos os grupos assim que tocavam esse tipo de música, eles falavam, vamos lá ver a choromela, não sei o quê, e acabou derivando para choro. É uma das versões. Já o Tinhorão, ele acredita que o choro deriva das baixarias, daquela sensação de melancolia transmitida pelas baixarias do violão de 7 cordas. Enfim, o choro é um gênero que surgiu no Rio de Janeiro, né? E foi criado a partir da mistura de elementos das danças de salão europeias, como a quadrilha, a polca e a valsa, com ritmos africanos, como o batuque ou o lundu. E vários outros gêneros fazem parte desse universo, como o machixe, o samba-choro, o frevo, o baião, etc. E hoje nós vamos conhecer um grupo que está comemorando 20 anos, eu, coincidentemente, faço parte dele, e é o Chorando as Pitangas. Então, eu vou aproveitar e convidar meus companheiros do Chorando as Pitangas para virem ao palco. Vitor Lopes, Milton Demore, Hildo Silva e, excepcionalmente, hoje, João Camareiro. Esse grupo tem 3 CDs. Hoje nós vamos tocar o repertório do 3º CD. Aqui é um show de lançamento. Teremos participações especialíssimas. O Vitor é o produtor deste 3º CD. Depois você vai contar um pouquinho, né, sobre ele. Ele é basicamente, ele é todo, na verdade, com músicas inéditas, né, Vi? E a gente incentiva muito a criação e o choro contemporâneo, né? Tem muita coisa acontecendo no Brasil inteiro. O choro é um gênero que está mais vivo do que nunca. Então, aqui hoje vocês vão conhecer um pouquinho dessa tradição, desse grupo. O Vitor, ele toca gaita, ou harmônica de boca, que é um instrumento não muito conhecido no choro, né? Temos aqui no Brasil grandes gaitistas, como o Rio do Hora, o Edu da Gaita, né? Mas quem inspirou mesmo o Vitor foi o Omar Izar, né? E o Vitor é um dos principais gaitistas de choro, né, da atualidade,
também como o Gabriel Grossi e o Pablo Fagundes, de Brasília. E o Miltinho, nosso querido bandolim, ele é multi-instrumentista, na verdade, né? Mas aqui hoje ele está no bandolim. O Miltinho, eu perguntei para ele, claro, né, o Jacó do bandolim inspirou todos os chorões, não existe um chorão que não tenha sido inspirado no Pixinguinha ou no Jacó do bandolim. Mas eu perguntei para ele, de todos os bandolinistas, qual que te impressionou mais? Ele falou, bom, o Jacó, claro, mas quem me inspirou mesmo a tocar foi o Altamiro Carrilho, flautista. O Miltinho tocou muitos anos com o Altamiro, então é isso. E o cavaquinho, né? O cavaquinho é um instrumento dos primórdios do choro, né? O choro, no começo, a formação básica era a formação trio, pau e corda. Eram 2 violões e uma flauta, 2 violões, uma flauta de ébano e o cavaquinho. É isso? Um violão, né? Primeiro era um violão. Depois que foram 2. Não é quarteto, né, gente? É um trio. É que eu gosto de aumentar, assim. Quem foi o cavaquinista que mais te influenciou na vida? Valdir Azevedo, autor de Brasileirinho. O Canhoto foi um dos grandes nomes do cavaquinho. O Miltinho é um dos maiores cavaquinistas do Brasil, eu diria. É nosso mestre. Podem aplaudir. E o violão de 7 cordas, esse instrumento maravilhoso que a gente ama. O João Camareiro, hoje, ele está aqui substituindo o nosso violonista, que é o Gia Correia. O Gia Correia pegou Covid, então o João teve que aprender o show inteiro em 3 dias. Vejam vocês que beleza, e vocês vão ver que arraso, ele é um dos maiores violonistas da atualidade. E o violão de 7 cordas, né, tem a maior referência de todas, que é o Dino 7 cordas. E o Dino, ele fazia parte do conjunto Época de Ouro, que hoje, quem toca no Época de Ouro é o João Camareiro. Então, e sábado e domingo, Época de Ouro, amanhã e depois, eles estarão aqui, então vocês já estão todos convidados. E agora nós vamos começar com uma música do Vitor. O Vitor é um grande compositor, e dele, agora, vamos tocar Degringolado.
Muito obrigada, Vitor Lopes. A próxima música é do Miltinho, que ainda por cima é um grande compositor. E ele fez essa música em homenagem a um músico, colega nosso, um dos maiores chorões que a gente conhece, também um grande mestre, e eu acho que ele está aqui. Será? É, ouvi dizer. Chamada oral. Miltinho, conta a história dessa música, daí a gente já descobre se ele está aí. Bom, boa noite a todos. Não sei se ele está aí, mas é o seguinte. Vou ter que falar o nome dele, ele vai saber ali. Ó. É que essa música aí, na época eu fiz sobre encomenda, né? Porque eu fiz para o Stanley Carvalho. Ele está aí? Olha lá. Que beleza! Maravilha, Stanley. O Stanley é meu parceiro de 40 anos, meu irmão, eu amo mesmo, de coração. A gente tem uma amizade muito, muito grande, eu adoro ele. E aí ele foi gravar um disco, iria gravar um disco, acho que uns 3, 4 anos atrás, né? 5, né? E aí ele falou, Miltinho, eu queria que você fizesse uma música para eu gravar. Aí eu, como ele é clarinetista, e eu gosto muito do cachimbinho, eu fiz um choro chamado Relembrando o Cachimbinho. E esse choro, a primeira parte, e a segunda parte, tem uma repetição da segunda parte, que eu vou citando pedacinhos das músicas do cachimbinho, né? Então, para prestar atenção, toca o B, na hora que repete o B, eu toco cada momento eu toco um pedacinho de uma música diferente do cachimbinho. E aí o Stanley acabou não gravando, né? Infelizmente não deu certo a gravação, e aí pintou essa oportunidade de gravar aqui com o Chorão das Pitangas. Falei, tem um choro aqui, porque ele falou, a gente precisa ter 2 choros cada um. 2? Aí eu não tinha, só tinha essa daí. Eu falei, eu tenho esse aqui, o Stanley não vai gravar. Aí eles gostaram pra caramba do choro, a gente acabou gravando. Só que agora o disco do Stanley vai sair. Aí eu tive que fazer um outro. Aí eu fiz um outro choro, só que aí eu homenageei ele mesmo. Aí tá. Meu amigo Stanley, meu irmão Stanley. Então, e aí daqui a 2 semanas a gente entra em estúdio, tá tudo pronto para começar a gravar o disco dele, vai ser legal. Bom, é isso, pessoal, desculpa ficar enrolando aqui. Você pode.
Muito obrigado, muito obrigado. Que choro lindo, hein, Stanley? Puxa vida, nosso querido mestre. Pena que você perdeu, Stanley. Pegamos na frente. Mas eu tenho certeza que o choro, forças ocultas, né? Mas eu tenho certeza que o choro que o Miltinho fez para você deve ser fantástico, maravilhoso, que o Miltinho, odeio admitir, mas ele é um grande compositor. 1,50 m. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. A gente está muito feliz, a gente está muito emocionado. Esse disco, esse show, né? Ele não só é um lançamento, né, de um trabalho novo, mas também é um reencontro, né, com muitas pessoas que estão aqui na plateia. Lá vou eu, você. Acho que é melhor você pegar. E eu não vou conseguir falar. Então, gente, o Vitor se emociona fácil. Ele sempre faz essa coisa aí. Não, é que realmente é muita emoção pra gente, sabe? Foi um chorão, mais do que nunca, com muito orgulho. Isso é que é chorão. Mas é isso, né? Esse show é um reencontro com cada um de vocês também, né? Aí eu fico vendo pessoas aqui na minha frente que... É porque é o seguinte, é o primeiro show, assim, né? É o primeiro show grande de lançamento e o primeiro show com uma plateia tão linda dessas, com tantos amigos, com tantos mestres, né? Então a gente fica realmente muito sensibilizado, nossa família, nossos grandes amigos, nossos companheiros. Então é isso. Muito obrigada. Eu vou aproveitar para anunciar a próxima música. A próxima música tem um nome muito interessante, é do Vitor também. É o título do nosso CD e chama Terceira Dose. Primeiramente, bem lembrado, a música chamava-se Segunda Dose. Mas quando a gente foi gravar, saiu a terceira dose, era o nosso terceiro CD, né, Vitão? E aí achamos melhor manter o terceira dose. Se a gente tivesse esperado um pouquinho, teria sido a quarta dose. Então vamos lá, de Vitor Lopes, Terceira Dose.
Muito obrigada. A gente fica super emocionado também em participar do Choraço, porque acho que ao todo, se não me engano, serão 14 shows e só músico maravilhoso aqui nesse palco, né? A começar pelo os 2 primeiros shows foram do Isaías e seus Chorões, né? Um dos grupos, acho que é o grupo mais antigo, né, em atividade aqui em São Paulo, e os nossos grandes mestres, né? E o Israel, que é o violonista de 7 cordas do grupo, irmão do Isaías, ele está bem aqui, a quem eu peço uma salva de palmas. Nosso grande mestre. E é disso também que o Vitor estava falando, né? É muito emocionante a gente ver tantos músicos aqui da nova geração e os nossos mestres aqui prestigiando a gente, né? Então, isso é maravilhoso. E agora vamos chamar o nosso primeiro convidado, que na verdade é um grupo. Quer anunciar? Ele vai chorar de novo, gente. Meu Deus. É o seguinte, era um grande sonho do grupo, mas especialmente do Vitor, convidar esse grupo incrível para participar do nosso CD. E agora, finalmente, tivemos essa oportunidade. E vocês verão que coisa linda. Com vocês, eles, os Barbatuques. Boa noite.
Muito obrigada. E essa música é o Barbatucando, que o Vitor fez em homenagem aos Barbatuques. Anuncia a próxima agora, vai. Agora eu vou, hein? Agora vai. Depois de uma música dessa, tão alegre, tão animada, né? Oh, que delícia que ficou, gente. Ficou tão bonito. Muito obrigado. Coisa linda. E agora a gente vai fazer uma música. Deixa eu chamar o Renato para comentar. O compositor está entre nós, então nada melhor do que ele mesmo falar, não é? Cadê ele? Tomei um drible aqui agora. Renatão. Muito bem, essa música é com a maior honra, essa música está aqui presente hoje, né, nesse álbum e nesse show, que é absolutamente incrível. Bem, uma música que foi composta 20 anos atrás para minha mulher, no motivo do nosso casamento. E na ocasião eu convidei o Vitor e o Rossói, que está ali, para tocarem, acompanharem essa música, que foi, na verdade, tocada pela primeira vez lá, 20 anos atrás, e eu jamais poderia imaginar que essa música estaria 20 anos depois, aqui, no show, tocado por essa galera maravilhosa, incrível. Então é uma maior honra estar aqui junto, dialogando com o choro. Quer dizer, Barbatuques aqui, dialogando com o choro, é incrível. Com a minha música, meu Deus do céu. Chega aqui, eu que vou chorar agora. Vocês veem que aqui só tem chorão. Então, Choro para Luísa, de Renato Epstein.
Barbatuques. Renato Epstein. Barbatuques. Muito obrigada, Marcelo, queridos. Renato, André, João, Mairá. Até já. Elô e Lu. Queridos. Eles já voltam. Gente, não ficou demais esse encontro? Hã? Fala a verdade. Fala, senão chora. Essa foi boa. Muito bem. Continuando então nossa apresentação, a gente vai tocar agora uma composição do Jean, nosso violonista que está com Covid. Não está mais, hein? Testou negativo hoje, né? Mas, enfim, está se recuperando ainda de qualquer maneira, né? E a gente vai fazer então uma canção que ele fez para a sua companheira Helena. Então, para vocês, canção para Helena.
Muito obrigado. Linda essa canção, né? Poxa vida, quanto amor. Muito bom. E agora a gente vai tocar mais uma composição do Jean. Essa composição se chama Choro for Mark. Ele fez uma homenagem a um amigo dele lá de Nova York. E ele fez um choro bem moderno, vocês vão ver. E para essa música, no nosso CD, no disco, né, a gente chamou um convidado muito especial, o Chico Pinheiro, que é um guitarrista de jazz. Ele mora em Nova York já há muitos anos, né? E ele não pôde vir aqui essa noite, infelizmente. Ele está em turnê pela Europa nesse momento, está tocando na Alemanha hoje. Mas ele fez uma contribuição muito bacana, porque um dos objetivos desse trabalho era exatamente forçar o nosso grupo, né, o Chorão das Pitangas, a explorar novas fronteiras musicais, né? Então, se vocês prestarem atenção, cada um dos convidados desse trabalho realmente tem um universo próprio muito rico, né? Então, a gente procurou se aproximar desses universos, né? E o Chico, ele é um grande guitarrista de jazz, e ele fez uma contribuição muito incrível. Agora vocês vão ter que ir atrás do disco, olha só, para escutar, né? Que por acaso vai estar à venda no saguão, olha só que coisa. Por acaso está no Spotify, está no Deezer, está em todos os lugares, tá bom? Então, depois vocês escutem e não deixem de contar para a gente o que é que vocês acharam, tá bom? Então, Choro for Mark.
Muito obrigado. Esse foi o choro Formarque, então, do Jean. E agora, a gente vai fazer mais um choro que eu fiz especialmente para esse trabalho. Esse é um choro de roda chamado Descolado. Vitor Lopes. Muito obrigado. Vitor, você falou que esse é um choro de roda. Aí Falei? eu fiquei, falou. Eu falei que era um choro de roda? Viu? Tem algumas testemunhas. Legal. Não, aí eu lembrei de uma coisa. O Sesc 24 de Maio organizou um material belíssimo, que, aliás, vocês podem ver, é um programa do show, né? E nesse programa eu escrevi uma espécie de um glossário com alguns termos próprios do choro. E eu fiquei pensando que faltou esse, né? Choro de roda. Pois é. O que você quer que eu faça? Bom, eu quero aproveitar esse momento que eu percebi que eu poderia ter colocado essa palavra no meu glossário para convidar todos vocês para assistirem, né, lerem o programa virtual. Ele está disponível através do QR Code em vários painéis espalhados aqui
nessa unidade. Aliás, eu acho que é impossível não ficar apaixonado por essa identidade visual belíssima que está também espalhada por toda a unidade, criada pela Carol Shimeji e pelo Rafael Dro, a quem eu já peço uma salva de palmas. Lindo! A identidade visual, tudo que está acontecendo aqui, né? E tá aí, virou inclusive até filtro nos stories, né? Tá muito caprichado. Mas quem é o nosso próximo convidado? Quem é o nosso próximo convidado? Ele também é um desses monstros da música popular brasileira, um desses caras que tem uma... Ele vem com uma bagagem assim que, nossa, é infinita, né? Então, ele é um cara que eu já conheço há muitos anos, vem muitas décadas. E eu conheci ele muito jovenzinho, tocava muito forró, muito baião. Aí começou a tocar choro, a gente começou a se encontrar muito em rodas. A gente se encontrou até em Paris uma vez, uma turnê, ele morava lá e eu estava numa turnê. A gente fez uma chorada lá em Paris, foi muito gostoso. E a gente vive se encontrando para fazer choro, a gente sempre quis fazer alguma coisa juntos, né? E aí esse cara, ele é um cara que, além de ser um monstro musical, ele também é um cara que faz tudo de verdade, sabe? Que não tem migué, não tem mais ou menos. Ele vem para fazer e faz muito, assim. Então, a gente conversou sobre esse projeto, esse trabalho, né? Ele falou assim, putz, que legal, lógico que eu topo, adoro vocês. E aí ele pegou e fez uma música para a gente, como se não bastasse, só a participação dele já seria maravilhosa, né? Mas ainda por cima ele fez uma composição linda, chamada Pitanga no Samba. Olha que graça, né? Então eu peço que vocês recebam com uma salva de palmas Ricardo Hertz. Não é agora? É agora. Ah, pronto. Fala, Hertão. E agora, para fazer esse Pitanga no Samba, a gente quer chamar aqui para o palco um cara que também ele é o nosso sexto integrante. Daqui a pouco ele já vai mudar lá para casa, que ele fica o tempo inteiro tocando junto, né? Um cara por quem a gente tem uma admiração enorme. Ele é um batuqueiro daqueles raiz. Sabe batuqueiro raiz, gente? Batuqueiro raiz. Eu vou apresentar para vocês, então. Peço uma salva de palmas para Júlio César! Fala, Julinho! Julinho com o bonezinho do Vai Vai, né? Vai Vai. Esse ano deixa pra lá, né, Julinho? A gente não vai falar nada da... Esse ano a gente não vai comentar nada da Vai Vai, tá, gente? Ninguém vai falar nada da Vai Vai agora. Então, de Ricardo Hertz, Pitanga no Samba.
Ricardo Hertz. Maravilhoso. E agora a gente vai fazer uma outra composição do nosso mestre aqui, o Miltinho. Uma composição que ele fez para um grande amigão nosso que não pôde estar aqui hoje, que é o Alessandro Penese, grande parceiro, grande amigo, grande músico, né, gente? E aí, quer falar um pouquinho sobre essa música? É o seguinte, tem um dado aqui que o Penese, ele já em 2 ocasiões, ele fez 2 choros em minha homenagem, né? Um é Ainda que o Milton Demore, e o outro é Mestre Milton Ore. Achei bacana e tal, para retribuir, né, esse carinho aí, eu fiz esse, na verdade, é um tanguinho, né? É aquele tanguinho como se fosse tipo Nazaré, uma coisa assim bem mais antiga, que eu sei que ele gosta muito. E aí tinha que fazer já a última música para esse disco, que cada um compôs 2, né? Então eu fiz aquela do Stanley e ele pediu mais uma e fiz essa para o Penese. Então, vamos nela. Espero que vocês gostem, né? Queria só falar, bom, a maioria dos choros que eu faço é sempre agradecendo algum amigo, eu gosto muito, né? O próximo vai ser para um amigo que deve estar aqui presente, que é o meu amigo Adalto Luz. Está aí? Ei, grande amigo, vou fazer um choro para você, hein? Esse é um parceiro de 40 anos já, viu? Esse é meu irmãozão, tá aí, ó. Valeu, obrigado. Ele da Madame Lili tá aí também, que é a esposa dele, é. Valeu, obrigado. Salve, Milton Demore! Milton Demore. Muito obrigada. Bom, estamos quase chegando ao final. Ah, chegamos já? Gente, nós chegamos ao final. Eu vou falar de novo, porque eu acho que vocês não jantaram ainda.
nós chegamos ao final. Ai, adoro. Bom, e não poderíamos Que cruel que deixar... ela é, né, gente? Ela é muito cruel, bicho. Muito bom. Não, Fantástico. não. Tá certo, Roberto? Tem que se soltar mesmo. Não é? Depois dessa, eles já podem até montar o coral do Sesc 24 de maio. Mas nós gostaríamos agora de homenagear o nosso querido patrono do choro, como eu disse anteriormente, um dos maiores nomes, né? Que é o Pixinguinha. Então, a gente vai encerrar a nossa apresentação com um grande clássico dele, que é o 1-0, em parceria com Benedito Lacerda. Bora!
Muitíssimo obrigada. Muito obrigado, gente. Quero chamar de volta ao palco. Vamos fazer os agradecimentos antes? Vamos fazer os agradecimentos antes, sim. Mas Gente, muito obrigada. Pronto, fiz os agradecimentos. então vamos apresentar os apresentadores. Pessoal, muitíssimo obrigada. Ó. Agora eu tô vendo que vocês já jantaram. Muito obrigada. Então vamos fazer os agradecimentos e daí nós convidamos os nossos amados barbatuques para a gente fazer o bis e o tris, né? Boa. Bora. E o tris. Bom, eu gostaria de agradecer a toda a equipe técnica do som aqui, dessa unidade maravilhosa, o Marinaldo, o Ted, Natanael, o Davidson, o Ricardo, os nossos queridos técnicos, Gustavo Vale e Mário Porto, muitíssimo obrigada. Essa luz incrível que vocês estão vendo foi feita pelo Silvestre Garcia Júnior. Silvestre, muito obrigada. Salve, Silver! Agradecer também a iluminação aqui toda a equipe aqui do Sesc, a Greta, o Cristiano, o Kim, o Álvaro. Muito obrigada. O nosso host, Luizinho Silva, muito obrigada, Valeu, Luiz. Luizinho. A projeção, como eu já disse, a Carol Shimeji e o Rafael Dro, muitíssimo obrigada. Toda essa equipe aqui da unidade, eu queria falar o nome de todo mundo, mas é muita gente, né? Mas foi maravilhoso fazer esse projeto aqui e todo mundo tão parceiro, um projeto tão lindo, que a gente faz questão de agradecer todo mundo. A Adriane Ribeiro, da Comunicação, a Vanessa, o Matheus e o Felipe, do Administrativo, a Cris Papa, o Silas Storion, o Suamit Barreiro, a Ionada Miana e o Paulo Casale, aqui desta unidade. Muito obrigada. Muito obrigado, gente. Muito obrigada pelo projeto, pelo choraço, pelo convite, né? O Vitor Lopes na produção. Roberta Valente também na produção. E a nossa terceira integrante aqui da produção, né? Sem ela a gente não faz nada. A gente nosso não vive anjo da sem guarda, ela. Estela Randa. Estelinha, querida, um beijo. Muito obrigada, Estela. Então, mais uma vez, Ricardo Hertz no violino. Júlio César Barro na percussão. Milton Demore no bandolim. Nosso mestre. Hildo Silva no cavaquinho. João Camareiro no violão. Vitor Lopes na gaita. E Roberta Valente no pandeiro e apresentação. Muito obrigada, gente. Muito E obrigada. agora, podemos chamar eles? Podemos? Podemos? E, gente, muito obrigada a vocês, hein? Nós não somos nada sem vocês aqui. Muitíssimo obrigada Muito pela obrigado, presença. gente, de verdade, viu? A gente está muito feliz, muito emocionado. Vou chorar, tá vendo? Coisinha, pelo amor de Deus. Ó, não posso olhar para pessoa. Não olha para eles. Não pode olhar para ninguém. Vou tocar assim, ó. Eu quero chamar então de volta ao palco os queridos, os formidáveis Barbatuques. Sem cadeira. Lu Horta, Mairá Rocha, feliz, Marcelo Preto, Renato Epstein, Elô Ribeiro, André Rossóis, João Simão. Falei todo mundo? Uma salva de palmas para os Barbatuques. Salva de palmas para todos nós. E nós vamos repetir aqui o Barbatucando. Eu queria falar que esse trabalho todo foi muito pensado, discutido, conversado com o Fernando Barbosa, do Barbatuques, meu querido irmão, nosso mestre, que não está mais entre a gente, né? Viva o Então Barba! ele é um dos motivos realmente de eu vir quase aos prantos aqui. Outro é o João Macacão, que também, nosso grande mestre, que não está mais aqui, está aqui a Maria Helena. Viva né? o João Macacão. O Vilmar, Viva! né, os nossos amigos, os nossos irmãos que se foram nessa pandemia, gente. Então,
esse show para a gente é um show do encontro, sabe? É um show da virada, né? E a gente vai dar a volta por cima, viu, gente? A gente vai dar a volta por cima e tudo isso começa... A volta por cima começa em outubro. Como é que é? Não ouvi! Não ouvi o que vocês estão falando. Eu não estou ouvindo o que vocês estão falando, gente. Eu não sei. Fora Bolsonaro.
mundo bole. Quando se canta todo mundo bole. Samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo bole. Quando se canta todo mundo bole. Quem não gosta de samba